Então, vamos começar aí às 8h05, pela primeira vez nessa turma, 8h05, porque hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo a Karine Bruchel aqui no nosso encontro, na nossa imersão. Mas, para começar, Karine, eu vou mostrar para você os nossos números, também o perfil da turma, que é um pessoal muito bacana e super engajado. Todo mundo participa toda a aula, mão na massa, questiona, troca informações, então é muito rico, tá? Bom, o nosso curso se chama Imersão em Inteligência Artificial para Pessoas de Negócios. Nessa turma, nós estamos falando da turma 4 e já estamos vendendo a turma 6. Foram 64 candidatos, 32 aprovados e fechamos 18 cadeiras. O limite de vagas são 20 vagas. E a gente procura manter a qualidade, o tempo de troca, né? Mais do que isso, a gente não consegue nem terminar no horário com 15, 20 pessoas. Imagina mais de 20 pessoas na mesma sala, né? Para ser sempre 90 minutos, mas sempre passa, Karine. Então, sempre passa. Então, nessa turma aqui, nós temos pessoas de administração, advocacia, comércio, consultoria, educação, finanças, marketing, publicidade, tech, telecom e varejo. Até hoje, na imersão da G5 aí, profissionais dessas empresas passaram por aqui. Líderes, analistas sênior, gerentes e gerentes executivos e até diretores executivos passaram por aqui. E hoje a nossa comunidade já soma mais de 100 líderes. Nós temos uma comunidade no WhatsApp com os grupos separados por turma. Estamos criando uma comunidade global para compartilhar cada vez mais conhecimento, né, entre as pessoas que participaram, tá? E a jornada foi essa aqui, não é uma jornada, não é rapidinho, é uma verdadeira imersão. Então, nós começamos lá em outubro, no início de outubro, né, no dia 6, e vamos finalizar provavelmente ou na próxima quarta ou na próxima segunda-feira. E hoje, dia 20/10, eu encontro com você, tá certo? Então, apresentação feita, agora seja bem-vinda, Karine. Estamos ansiosos para aprender com você sobre futuro e tudo que você quiser falar para a gente, compartilhar, tá bom? Fica à vontade. Agora eu vou fixar a sua apresentação na tela. Tá ótimo. Obrigada, George. Parabéns, primeiro, né? E obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, né? Trouxe uma imagem assim da noitinha, né? De uma noite bem especial. Eu espero que essa nossa noite seja muito especial. E eu fico feliz que o Jorge falou que vocês estão bem interativos, né? Porque eu vim aqui para a gente conversar um pouco, né? Sobre um tema que eu adoro e que está muito vinculado com inteligência artificial, tá? Mas antes, eu já quero começar interagindo, assim, eu vou fazer umas 3 perguntas que eu vou me apresentar no próximo slide, mas eu quero conhecer vocês, então eu vou fazer perguntas, vocês podem levantar a mãozinha aí, todo mundo sabe reagir com a mãozinha aí? Tá? Então, a primeira pergunta é: quem aqui atua em papel de liderança? Levanta a mão. Todo mundo respondendo aí. 4, 5. Beleza. Eu acho que tem mais, Tem mais? Tá. Vamos lá, então, gente. 5. Vou repetir a pergunta. Quem atualmente está como líder, gestor, coordenador, diretor? Para eu entender aqui o que a gente vai conversar. A próxima pergunta. Nós temos algum empreendedor aqui no meio? Eu me coloco nessa lista aí. Estou vendo. Temos alguns. A próxima pergunta, então, é: aqueles que não são líderes almejam cargos de liderança? E vou fazer uma última pergunta. Quem é que está gostando da formação aqui de inteligência artificial? Essa aí todo mundo vai ter que responder. Vamos levantar a mão aí, galera.
Ó, o pessoal está aí. Estão respondendo. Então tá, gente, que bom. Deixa eu me apresentar então para vocês. Deixa eu vir para o outro lado aqui da tela. Bom, eu sou a Karine Bruxel. Eu sou fundadora e futurista, né? Futurista-chefe na Bluebird, que é uma empresa bem recente. Ela faz um ano agora, dia 28 de outubro. A gente está em comemoração de aniversário, inclusive. Eu sou conselheira consultiva, sou investidora, sou escritora e sou pesquisadora. E por que eu digo que eu sou uma pesquisadora? Porque eu estou olhando aqui os rostinhos entrando e vendo se eu conheço alguém e tal, tá? Porque o futurista ele é um pesquisador, mas eu faço parte de 4 grupos de pesquisa de universidade. Então, além de ser pesquisadora na Bluebird, eu sou pesquisadora em universidades sobre temas ligados ao que eu atuo junto com clientes. Eu sou formada em comunicação, administração e agora eu sou caloura de economia, estou no primeiro semestre, estudando para valer e gostando muito. E como uma futurista, eu gosto muito de estudar, de conhecer novas coisas, né? E eu estou nesse mercado como executiva aí há aproximadamente 20 anos, né? E eu fui sentindo necessidade de me atualizar. Eu tenho certeza que vocês falaram muito sobre isso aqui. Eu sei que não parece, mas eu tenho 47 anos. E ao longo desse tempo, eu fui trazendo formações, né, que eram importantes para aquilo que eu estava executando no momento. E aí, se vocês olharem ali, eu tenho Master em Inteligência Artificial, em Neurociência, que eu acho muito interessante, em Foresight, né, em Comportamento Humano, enfim, coisas que vão se complementando para o que eu faço hoje. E mestrado em negócios digitais, né? Porque hoje em dia todos os negócios são digitais, não tem jeito. A gente vive num mundo que é totalmente digital. Eu tenho, então, 20 anos, né, de carreira em cargos executivos e mais de 15 anos em tecnologia e inovação. A gente vai conversar aqui, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para levantar a mão, para fazer perguntas, tá? A qualquer momento pode interromper. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos, mas eu estou com as pessoas abertas aqui na lateral. Então, vocês podem fazer perguntas. Eu trouxe aqui, eu vou tomar bastante água, porque eu estou com uma leve tosse, tá? Então, vocês me deem esse tempinho para ir tomando água. Como uma futurista, eu trouxe aqui alguns lugares onde eu já fui estudar, não foi viagem de passeio. Então, esses são alguns lugares. Eu faço parte de 3, na verdade, institutos, né, de futuros. Um na Itália, que agora comecei a fazer parte, que é o Italian Institute for the Future, em Nápoles. Um outro na Dinamarca, que é o Copenhagen Institute for Future Studies. E um nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o famoso Institute for the Future, né, muito conhecido aí, não sei se alguém conhece, mas é muito conhecido nesse meio. Eu coloquei o Brasil porque é onde eu mais estudo, é no Brasil, né? Mas é importante a gente ter novos olhares, é importante a gente entender o que está acontecendo, principalmente quando a gente tem papéis ou almeja papéis de liderança. E aí, eu trago aqui a inteligência artificial. Esse é o nosso plano de fundo, tá? E eu escrevi aqui algumas palavras que vêm à mente quando a gente fala de IA. E eu queria que alguém abrisse o microfone se tem alguma coisa que vocês pensam quando pensam em IA, que não está aqui ou que está aqui, fiquem à vontade para falar. Eu vou chamar vocês a participarem comigo, gente. Tá. A primeira que passou na minha cabeça foi, eu não vi, mas agora eu vi que está ali, foi medo. Medo. Eu sou do time das otimistas. Há muitos anos atrás eu fiz uma dinâmica, né? E aí eles falaram, que lado que tu tá? E eu sou otimista, eu acredito no ser humano intervindo e dando tudo certo, mas sim, né? Tem coisas que a gente tem que ficar alerta. Quem mais? Eu acho que agilidade, né? Mas talvez tenha. Estou tentando achar a palavra agilidade aqui, mas acho que traz muito, assim, quando bem usada. Mudança. Mudança. Mudança está ali bem grande, né? A agilidade não está
mas está aqui superação, evolução, expansão, né? Que isso engloba um pouco de agilidade. E eu tenho certeza que todos nós já pensamos em algum momento na maioria dessas palavras, né? Adaptação, a gente está aqui fazendo um curso para se adaptar, um reskilling, uma reaprendizagem, um novo mundo. Novo desafio, com certeza é um desafio, né? Principalmente para quem não vem de carreira de tecnologia, parece que a IA é só para tecnologia, mas não, né? IA é totalmente negócios, né? Ela resolve dores de negócio. Novas formas de viver. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho que a inteligência artificial, ela já está nos ensinando a viver diferente, né? E vai ensinar muito mais oportunidades. A Marley está falando, com certeza. Aprendizagem, com certeza. Aprendizagem, isso mesmo, reaprendizagem. Evolução, singularidade, incerteza, né? Porque a gente tem certeza que daqui 5 anos a maioria das empresas estarão usando e muito IA. Mas a gente não tem certeza se essa IA vai ser uma IA ética ou não. A gente não tem certeza se essa IA, se as lideranças, né, se os gestores vão ser inteligência artificial, vão ser humanos. São perguntas que a gente se faz. E por que eu estou trazendo esse conceito de incerteza? Porque a gente vai falar bastante de incerteza. Isso no futurismo, quando a gente fala de futuros, incerteza é quase que uma matéria-prima para nós. E a incerteza é quando eu tenho 2 polos de um mesmo assunto. Então, sabe aquelas coisas que... Mas como pode? Eu acho que o humano vai ser dominado pela IA, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele vai dominar a IA. Isso é uma incerteza. São 2 ou mais do que 2 polos, né? E isso gera medo, como o Jorge falou. Porque aquilo que a gente desconhece, nós instintivamente, nós temos esse senso de preservação, né? Então a gente pensa, meu Deus, o que vai ser de mim? Só que eu trouxe uma palavra ali que está circulada, que é futuro. Porque eu tenho certeza que quando a gente pensa em IA, eu pelo menos sou assim, a gente pensa muito mais no futuro, no potencial dela do que no hoje, né? Hoje mesmo fui convidada para fazer uma palestra e aí ela disse, eu quero que tu fale de futurismo e tal. E aí esses temas polêmicos e eu falei, nossa, o pessoal já classifica tema polêmico, né? Porque a gente não pensa no hoje, a gente pensa no amanhã. Eu não sei se vocês viram na semana passada que o Gartner, vocês viram essa notícia? Um super consultor do Gartner fez uma pesquisa de muitos milhões aí para um grande cliente, e esse cliente foi fazer a verificação e essa pesquisa foi toda criada pela inteligência artificial. Rolou processo, perda de credibilidade, né? Então, tipo, como usar a IA? Eu sempre falo, a gente tem que usar, mas a gente tem que usar para ser mais inteligente, não mais burro, né? Então, a gente saber usar, ter essa proficiência em inteligência artificial. Então, por isso que eu digo que o futuro, ele está muito vinculado com inteligência artificial. Até porque, quando a gente fala de futuro, a gente está falando em vários aspectos. E um deles são tecnologias disruptivas. Muitas pessoas dizem que nós criamos a tecnologia, nós moldamos a tecnologia, mas alguns cientistas de tecnologia, eles falam que a tecnologia nos molda. E, na verdade, sempre foi assim. Se a gente olhar para o fogo, se a gente olhar para a eletricidade, se a gente olhar para a inteligência artificial, né? Ela vai nos moldando, o próprio smartphone, essa hiperconectividade. Então, a tecnologia nos molda. E aí eu vou perguntar aí, levanta a mão quem, quando pensa em IA, acha que é mais futuro do que presente. Deixa eu ver se eu estou sozinha ou se tem mais alguém. Jorge, Rodrigo, Fábio, Aline, é uma galera, gente, porque a gente fica pensando como será amanhã, um monte de gente, porque a gente pensa o que vai ser amanhã. E aí nós precisamos nos preparar. Dito isso, antes de falar de futuro, eu quero falar de presente, tá? Existe um termo que foi cunhado pelo François Hartog, que é o presentismo. Inclusive, escrevi um artigo sobre isso hoje, né? Depois de ter feito essa aula para vocês, e vai sair no mês que vem ali no nosso blog. Esse livro que eu recomendo para vocês chama Present Shock, When Everything Happens Now.
é do Rushkoff. E vocês devem conhecer o livro do Alvin Toffler, que se chama Future Shock. E o Alvin Toffler, quando ele escreveu esse livro, ele estava falando da aceleração que a gente vive. A gente vive num mundo muito acelerado. E as pessoas parecem que estão com esse excesso de futuro. O que vai acontecer? Muita tecnologia vindo. Mas depois que o Alvin Toffler escreveu esse livro, o Rushkoff, ele escreveu esse outro como uma resposta. Apesar de nós vivermos num mundo muito acelerado, nós estamos vivendo muito com a cabeça dentro do presente. E ele traz 5 aspectos que provam isso. Os nomes são muito estranhos, porque em inglês é super estranho, e em português a tradução ainda é pior. Mas eu vou explicar para vocês, né? E me perguntem aí. Vamos começar olhando o que é esse presentismo. Primeiro, a gente fala de colapso da narrativa. Aquelas histórias que a gente aprendeu lineares, né? Assim, eu vou estudar, eu vou procurar um emprego, né? Daí eu vou parar de estudar, eu vou trabalhar, e daí eu vou me aposentar, né? Com começo, meio e fim. Elas foram substituídas por fragmentos de história. E tudo bem que o mundo evolui. Acontece que a gente está vivendo hoje num mundo onde a gente tem tanta informação, tanto dado, tanto estímulo, tanta rede social, tantos amigos. Depois eu vou passar um vídeo para vocês muito interessante do Bauman, que vocês devem conhecer também, que é um cara que é um filósofo maravilhoso, moderno. E ele diz que o número de amigos que a gente tem no Facebook, será que são amigos mesmo, né? E a gente mudou a relação, né? Desfazer uma amizade é só ir lá e tirar a pessoa da tua rede social. Será que é isso? Que amizade é essa? Mas tudo isso deu lugar, né, à atenção fragmentada. Então, a gente olha um pedaço de um vídeo de 1 minuto, a gente olha 10 segundos e a gente tem uma opinião sobre aquilo. A gente vê uma notícia que alguém que a gente gosta nos contou. E aquela notícia, para nós, é verdade. A gente não foi atrás. E a gente está pegando um monte de informação fragmentada sobre IA, sobre tecnologia, sobre a economia do Brasil. O que a gente sabe agora como uma futura economista, né? Eu fui estudar isso porque o que a gente sabe da economia como líderes ou futuros líderes, né? Futuros líderes. A gente sabe o que nos contam, né? A gente já recebe muita informação mastigada. Então, a gente tem esse colapso da narrativa. A disgifrenia é um estado onde a gente ocupa múltiplas realidades de tempo e de identidade. Então, a gente está fazendo uma reunião e respondendo mensagens em 5 grupos do WhatsApp. A gente tem uma versão profissional no LinkedIn, uma emocional no Instagram, uma versão de opinião polêmica no X, e a gente vai operando em mundos, em tempos simultâneos, o que muitas vezes nos faz perder a oportunidade, né? De perder o presente, de perder o aprofundamento. Né? Então, a gente, eu estou ali na aula ali do Jorge, da Karine, mas, na verdade, eu tenho que responder o e-mail agora, e aí eu não respondo o e-mail direito, e eu também não presto atenção na aula, e talvez a aula pode ficar mais ou menos, mas alguma coisa ali pode ser que tu tenha um insight. Isso é muito do nosso tempo. E o que eu estou querendo provar para vocês é que a gente está com a cabeça enfiada no presente muito mais do que no futuro. Overwinding, né? É esse esforço de que tudo tem que caber agora. Projetos que duravam anos, eles têm que dar resultados em semanas. E, gente, eu entro em reunião após reunião com o cliente. E é isso. Esse é o mundo que eu vivo. Tem mais alguém que vive aí? Levanta essa mão. Né? Porque as empresas, elas estão guiadas, que elas eram guiadas por estratégias de longo prazo, mas hoje o sucesso de uma empresa é medido no quarter. Essa é uma realidade. E uma coisa que eu vejo é que profissionais, eles querem se tornar experts em um único ciclo, né? O que deveria ser uma experiência de uma década, e a gente pode falar de gerações. Então, a gente vive uma ilusão de produtividade e também uma ilusão de competência. Porque quando vocês saírem aqui dessa formação,
vocês ainda têm um caminho para trilhar, para praticar, para pegar na mão de alguém, para ser levado, para ter um grupo de troca, que o Jorge falou que vocês têm um grupo no WhatsApp. Então, é um começo de uma jornada, né? A gente não pode fazer tudo caber no agora, e nos negócios também. Um outro item é a fractalnoia. É uma tentativa de encontrar coerência no meio desse caos que a gente vive. Então, a gente tem esse excesso de dados, né? E a gente vai buscando padrões. Vocês conhecem a diferença entre causalidade e correlação? Não sei se vocês já leram aquele livro Iludidos pelo Acaso. E saiu uma reportagem que dizia que o país que mais come chocolate é o que tem mais prêmios Nobel. Isso é uma correlação, gente. Não significa que comer chocolate nos dá prêmio Nobel. Mas, claro, quando tu observava a curva, né, daquela tendência, ela era exatamente igual. Tem uma outra que, se vocês procurarem no Google, tá aí para todo mundo ver. Tipo, pessoas que comem sorvete são mais atacadas por tubarões. Porque a curva de pessoas que comem sorvete e as pessoas atacadas, vou ter que buscar meu prêmio Nobel. Pois é, eu vou ter que comer mais chocolate para ganhar o prêmio Nobel. Por quê? Porque no verão tem mais ataque de tubarão, porque as pessoas entram mais no mar, e elas comem mais sorvete. Então, a gente começa a buscar correlações aleatórias, e isso acontece nos negócios, né? A gente olha um gráfico e a gente toma uma decisão. A gente olha para o comportamento de uma pessoa de 3 semanas e fala, ela não serve mais, né? Isso é uma realidade. Esse excesso de dados, ele está gerando também uma escassez de sentido. E o último é o apocalipto, como já está aqui, o nome já meio que diz. E esse aqui eu acho bem interessante, porque a gente tem uma obsessão contemporânea pelo fim. Então, quando o presente, né, ele está meio confuso, ele está meio ruim, a gente busca encerrar aquilo, né? Então, a gente cria uma narrativa de colapso, de queda, para a gente ter uma sensação, né, que a linearidade não foi perdida. E o discurso, no fim de tudo, ele oferece um alívio. Eu vou dar um exemplo. A pessoa abriu uma empresa. E ela não deu certo. Ela tentou por 3 anos e não deu certo. Fechou ali em 2026. Ela abriu lá em 2024. 24, 25, 26. E aí ela diz assim, não, mas sabe o que é? O Brasil está numa crise econômica, nada dá certo, essas empresas tudo quebram, sabe? Não vou investir nisso agora, porque ninguém está fazendo, é o fim, a gente tem que pagar as contas. E a gente começa a trazer desculpas apocalípticas que, sim, elas nos dão uma sensação de alívio. Não é porque eu não fiz o que deveria ter sido feito, ou porque eu não fui competente o suficiente, ou porque eu não estudei melhor no meu mercado, mas é porque tá tudo um horror mesmo, né? E aí a gente justifica as coisas através desse apocalipto. A gente vive nesse presente, embora a gente queira o futuro, né? Eu até também escrevi um outro artigo, publiquei hoje nas redes sociais, chama Buzz Future. Todo mundo quer futuro. Futuro vende. Bota a palavra futuro numa palestra, no slogan de uma empresa. Mas, na verdade, a gente quer o futuro, mas a gente está com a cabeça enfiada no presente. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que alguém abra o microfone e responda assim com 1, 2, 3 palavras. Como é que vocês definem onde nós estamos hoje? Onde é que a gente está hoje? Pergunta complexa. Eu acho que a gente está numa transição, né? Na verdade, para alguns é uma transição, que está ainda, tipo, iniciando, sabe? Tipo, como se fosse a IA fosse algo novo. Já para outros, a sensação é que eles já estão passando da onda. Eles já estão conseguindo surfar mesmo, já estão conseguindo aplicar, mas ainda está precisando aperfeiçoar. Essa é a minha visão, assim, eu acho que é a transição. Alguns ainda estão no começo, outros já conseguiram avançar, mas ainda o final é incerto. Ninguém sabe ao certo se está realmente fazendo certo ou não. Esse é o meu ponto de vista. A Aline podia terminar a aula aqui, porque ela falou tudo o que eu quero falar. É incerto, é transição, né? Mesmo quem está à frente também é incerto. Concordo. Quem mais?
A impressão que dá é que todo mundo quer usar IA, mas não sabe ao certo por onde começar, e nem, assim, tem aquela ansiedade por usar, mas não sabe o que começar e o que vai obter, por mais que estude bastante, sei lá, é essa a impressão que eu tenho, e eu acho que em qualquer nível hierárquico de qualquer empresa, eu acho. Com certeza, eu concordo também. Eu vejo também, concordo com o Wilton, com a Aline, meio que um adorável mundo novo, mas que, de certa forma, tem infinitas possibilidades, né? E a gente acaba meio que não sabendo por onde começar e gera uma ansiedade aí nesse sentido, né? Muito bom. Eu vejo... Oi. Pode falar, Marley. Eu vejo como um momento, assim, revolucionário, que ao mesmo tempo tem muitas mudanças aí, o mar aberto de oportunidades. A gente tem, de um lado, muita expectativa de gerar negócio, ser mais eficiente, por outro lado, tem a questão do regulatório, que está por vir, porque realmente tem que ter aí todo um cuidado, né? E, por outro lado, os fraudadores se aproveitando também da IA. Então, eu vejo que, assim, principalmente nas empresas, vai ter que ter uma utilização, mas, assim, com bastante segurança, que ao mesmo tempo que você pode explorar, tem muitas oportunidades, se você não cuidar bem da sua IA, você pode colocar um negócio em risco. Então, eu entendo ali que o ser humano vai ter que ter um cuidado, não deixar o piloto automático, como o nosso professor Jorge, na primeira aula, explorou, porque senão a gente pode ser pego aí de surpresas. É quase aquela frase, né, Marley? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tipo, exatamente. Entende? Mas tem que ir com segurança, né? Maravilha, eu amei essa resposta. Tem mais uma pergunta, tá? Tá, onde nós estamos, vocês trouxeram, obviamente, pela lente da inteligência artificial, poderia ser, no geral, no mundo dos negócios. Estamos num momento de aceleração. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram. E a próxima pergunta... Se meu slide passar aqui, peraí. É para onde nós vamos? Essa pergunta é importante. Nossa, eu tô aqui me contendo para deixar a turma falar, mas eu pensando aqui para onde nós vamos, são tantas incertezas, quando eu olho, assim, sobre essa lente de IA, né, que é o nosso tema da imersão, mas falando de futuro como um todo, olhando a robótica acontecendo, a computação quântica virando uma realidade ali, e o momento em que computação quântica, robótica e IA tudo se encontra, uau, eu vejo um futuro, assim, incrível, sabe? Mas com muitas incertezas no presente, é o que eu sinto. Computação quântica, é robótica, é CG, é inteligência artificial, é uma capacidade de processamento que, né, a gente nunca viu. São várias forças juntas, né? E parece assim que vai acontecer um eclipse, né? A gente está no momento ideal falando de tecnologia, né? E a tecnologia só avança. A gente vai depois falar de uma inteligência artificial, uma super inteligência artificial, né? Então a gente caminha para lá. Mais alguém quer falar para onde vamos, hein? Eu acho que a gente precisa ir para um caminho onde toda a sociedade tenha acesso a esses avanços tecnológicos e essas mudanças. Perfeito, eu concordo demais com isso. E para isso a gente tem outras questões para resolver. Sim, muitas. Muitas, a gente vai falar um pouco de algumas. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas vou deixar para depois. Tá? Eu também fiquei na dúvida com essas perguntas aí. Eu fui estudar na NASA.
inclusive. Eu queria buscar essas respostas para os meus clientes, para mim mesmo, né? E, inclusive, eu digo que eu morei lá porque eu fiquei dentro da NASA, hospedada. E quando eu estive lá, eu não entrei em foguete, tá, gente? Essa roupa é meramente figurativa. Mas eu realmente vi o futuro quando eu estava lá. Né? Eu digo assim que eu enxerguei e a minha intenção foi, não, eu preciso levar isso para o Brasil. Né? Como é que a gente enxerga esses futuros? Hoje a gente vai falar de IA, mas a gente vai falar principalmente de negócio, porque a IA, ela serve para resolver problemas. Só que se eu não conheço os problemas, eu vou só entrar na moda de usar IA, vou usar uma verba, né, que talvez não seja bem usada, vou perder o meu tempo ali em algo que talvez, eu sempre digo, né, eu estava falando para o Jorge, a gente tem um canvas aqui de inteligência artificial, que a gente sempre começa assim, qual é a maior dor e onde tem o maior potencial de resolver? Começa por aí, sabe? Porque a inteligência artificial é inteligência. Então, significa que ela começa como uma criança menos inteligente, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no Facebook, no Vale do Silício, e ela foi implementar na área dela inteligência artificial, e ela contando dos erros, eu falei, não acredito, eu achei que era uma empresa que no Brasil se fazia isso. Mas, tipo, a meta... Porque toda inteligência precisa aprender, ela vai ficando mais inteligente, né? Então, a gente precisa começar com algo que tem potencial de gerar vários impactos, né? E, para isso, a gente tem que conhecer o nosso ambiente. Por isso que o Foresight é importante. Eu vou explicar para vocês o que é Foresight, né? Na verdade, assim, futurismo, todo mundo já ouviu falar. Futurista, todo mundo sabe o que é. O Foresight estratégico é pegar esses estudos de futuro e trazer para o corporate. Quando vocês ouvirem Foresight estratégico, significa um futurista. Por exemplo, se eu fizer um estudo sobre o futuro do trabalho, é um estudo, né, de futuro e que talvez não vai ser aplicado em empresa nenhuma. Mas quando um cliente lá que eu tenho, que é uma construtora de médio padrão do Brasil, me contrata para fazer um estudo de futuro da habitação com as dores de negócio dele, é Foresight estratégico, porque eu vou entender o negócio dele, as dores dele, as capacidades dele, a gente vai falar dele. Tem todo o estudo de futuro, mas é para ele, os cenários são para eles e as estratégias são para eles. E aí eu poderia citar outros clientes aqui da educação, tu faz para aquele cliente. Foresight não se faz para o todo, estudos de futuro sim. Eu falo qual é o futuro da educação, qual é o futuro até da habitação eu posso fazer. Mas quando eu faço o Foresight é para um cliente, é para uma dor, ele é focado. E no mundo dos negócios, a gente precisa dessa lente para enxergar mais longe. Porque nós somos míope em relação ao futuro. O futuro é tem tanta coisa. Todo mundo falou aqui, é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas existe uma lente que a gente pode usar para olhar e entender esses futuros, e essa lente é o Foresight. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês já sabem tudo de inteligência artificial, né? Hoje eu venho trazer um novo olhar, né? Um olhar que vai agregar para a carreira de vocês, para utilizar a inteligência artificial, para as lideranças de vocês, para os negócios de vocês, e que depois eu vou falar uma competência fundamental. Então, né, respeitável público, a gente vai falar de Foresight estratégico, agora vocês sabem o que é. E o Foresight, ele nos informa sobre futuros, com S, tá? E eu vou explicar por que são futuros mais para frente. Hoje, quando a gente fala em negócios, e quando vocês estão aí pensando nos problemas de negócio para resolver com a inteligência artificial, eu posso ter, então, uma inteligência para operar, que é a inteligência de mercado. Qualquer negócio precisa dessa inteligência. Eu preciso entender se tem mercado, né? Se as pessoas têm interesse no que eu vendo. Eu preciso conhecer o tamanho desse mercado, concorrentes. A próxima inteligência é a inteligência competitiva, famosa, né? E aí eu vou entender a economia, o ambiente, política, geopolítica, preço, concorrentes, diferenciais, né? Então, a inteligência competitiva, ela engloba a inteligência de mercado. E agora existe uma nova inteligência, chamada de inteligência antecipatória, que é a inteligência de futuros, né? A gente pode chamar de Foresight, futuros ou antecipação. Tudo é sinônimo, tá? É uma inteligência para eu olhar lá para o futuro, é aquela lente que eu mostrei ali para vocês,
e trazer ações para o presente. Como assim trazer ações para o presente? Karine, eu não vou nem estar vivo daqui tanto tempo. Por que eu quero olhar o futuro? Porque vamos supor que vocês foram num médico e ele disse para vocês que daqui 10, 15 anos, vocês têm uma grande chance de ter Alzheimer. Deixa eu falar para vocês, se vocês vão voltar para casa e seguir a vida normal, vocês vão começar uma mudança hoje. Hoje, né? Porque a gente quer evitar esse futuro. Então, quando a gente fala de foresight, a gente quer evitar alguns futuros e aproveitar oportunidades de outros. Ou se alguém falasse assim, olha só, eu vi aqui que daqui 15 anos tu vai receber um convite para ser professor em Cambridge. E eu sei que esse é teu sonho. O que tu vai fazer? Vai estudar inglês? Tu começa hoje, sabe? Vai começar a estudar educação. Então, o futuro, tem uma frase que diz, né, que quando a gente olha para o futuro, a gente transforma o presente. Porque eu enxerguei algo e eu nunca mais vou ser aquela mesma pessoa. Quando uma empresa ela olha para o futuro, e eu digo que empresas que não estão olhando para o futuro é quase uma responsabilidade, porque elas estão conduzindo, né, um barco, um navio, muitas vezes, cheio de pessoas que dependem daquele negócio. Mas eu não trouxe aqui esse slide, que é muito batido, mas a gente vive no mundo VUCA, no mundo bunny, é volátil, é complexo, é ambíguo, é incerto, é todas aquelas coisas, né, que nos deixam alucinados. Como é que a gente transita nesse oceano tão incerto, né, e tão turbulento? Eu preciso enxergar mais longe, eu preciso enxergar se tem um iceberg lá na frente, eu preciso mudar rotas, né? E essa, então, é a inteligência antecipatória. Esse slide aqui, ele até é uma apresentação da Blue, esse slide especificamente. E o foresight, ele nos habilita a monitorar o futuro. A gente está acostumado a monitorar o passado, né? Então, a gente monitora o futuro através de algumas lentes. Tecnologia é a primeira delas, né? Mercado, economia, sociedade, cultura. Porque a tecnologia, por exemplo, ela é feita para servir as pessoas. E se eu não entendo de pessoas, vamos falar de inteligência artificial na área de marketing, não sei se tem alguém de marketing, que acredito que tem, né? Eu preciso conhecer de pessoas, de comportamento, para que eu possa utilizar a tecnologia para avançar, né? Meio ambiente, política, geopolítica, e tudo isso é baseado em evidências, e gera evidências, que geram dados, drivers de... A gente vai falar dessas evidências, tá? Esses nomes vão soar estranhos agora. Sinais fracos, tendências, mega tendências, né? O wildcard, o que é o wildcard? É um evento de baixíssima probabilidade, mas se ele acontece, ele tem um alto impacto. Ele tem que estar no radar de um negócio. Eu vou dar um exemplo, é a pandemia. Outro exemplo foi a enchente aqui em Porto Alegre. Outro exemplo foi o ChatGPT, acreditem se quiser. Porque, apesar de a inteligência artificial já existir, eles democratizaram de graça vamos chamar de um assistente para cada pessoa. Né? A gente já tinha Alexa, mas não era. Né? A gente já tinha Siri, mas não era igual. Eles mudaram o curso da história. Nunca mais. Claro, depois disso veio mais infinitos. Mas foram eles, né? A gente sabe que foram eles, né? Descontinuidade e cenários. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O foresight, então, ele liga 3 disciplinas importantes, que é futuros, a gente olha para o futuro, cria estratégia e inovação. Eu não consigo mais fazer estratégia nesse mundo de hoje sem olhar para futuros, tá? E, para mim, inovar sem olhar para futuros é perder tempo. Tipo, botar um dinheiro, botar um tempo, botar esforço da empresa, daqui a pouco vai mudar logo ali na frente. Então, o foresight ajuda as empresas a antecipar essas transformações e a criar vantagem competitiva. Tem uma competência que eu gosto muito de falar para as pessoas, hoje a gente vai falar mais de competências de vocês, que é o foresee, né? É o ver antes, né? Até separei ali. É uma capacidade de ver ou saber alguma coisa antes que ela aconteça. Existem sinais no presente, aqueles sinais fracos, né? E tem toda uma metodologia para a gente entender o que vai acontecer num horizonte que a gente determine. Pode ser 2030, 2035, 2040, né? Só que quando a gente fala de futuro, as pessoas pensam normalmente em questões místicas, mãe de Ná, vidente, tarô. Nossa, essa pessoa... As pessoas, quando falam que sou futurista, né? Quando eu tô fora em outros ambientes, falam, nossa, o que tu sabe? O que tu faz? Eu penso, eu sou uma pesquisadora, sabe? Da onde é essa loucura, assim? É bem isso, a Aline está dizendo, né? Mas o que eu quero trazer para vocês são
essas pessoas futuristas, né? Essa disciplina estratégica que não é nova, é desde 1950, para esse mundo VUCA, mundo Bunny, né? Mundo Flux, que a gente hoje já criaram um outro mundo, que é fluido, enfim, líquido. Aí tem o famoso Alvin Toffler, que é um futurista, a Amy Webb, que acredito que conheçam, se não conhecem, por favor, procurem conhecer, a maior futurista do mundo. O Ray Kurzweil é o cara, é o pai da singularidade, né? E para quem estuda inteligência artificial precisa conhecer o Harari, ele é o profeta, né? Da tecnologia, e ele tem várias previsões. Claro, quando vocês lerem, vocês vão sentir o medo, né, que o Jorge falou, mas é legal, porque ele dá uma mexida, né? E esse aqui é sobre esse futuro que eu quero falar, sobre essas pessoas aqui, tá? Depois eu mando a apresentação para vocês, não se preocupem em anotar, assim, caso, né, podem relaxar. Em 2020, logo depois da pandemia era pandemia, né, o Fórum Econômico Mundial postou as 4 habilidades do futuro depois do Covid. E a primeira delas era a alfabetização de futuros. E é isso que a gente está falando aqui, né? Como líderes, como futuros líderes, a gente precisa falar futuros, gente. É uma linguagem que é exigida de nós. Porque o mundo não é mais linear como antigamente, que a gente fazia uma previsão e ela acontecia 30 anos depois. Bastava olhar para um gráfico. Com esse monte de mudança, alguém quer falar? Alguém quer falar? Levantou a mão aí? Fica à vontade. Foi sem querer, não. Ah, tá. Tranquilo. Com esse monte de mudança que a gente vive, a gente precisa dessa habilidade. Então, vocês vão começar a ver, já devem estar vendo, né? Eu sempre digo, quando a gente engravida, não sei se tem mães aqui, depois a gente começa a ver um monte de grávida, né? Quando a gente compra um carro, a gente vê aquele monte de pessoa com aquele mesmo carro. E agora vocês vão sair daqui e vão ver que tem muita coisa de foresight, futuros, alfabetização de futuros. LinkedIn está repleto e as pessoas estão olhando para isso, e nas empresas de vocês, se ainda não falaram, logo, logo vão estar falando, tá? Mas a gente tem uma dificuldade de lidar com aquilo que a gente não conhece. Eu trouxe aqui seis razões, 6 motivos, né, que a gente tem essa dificuldade. A miopia, a gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que está fora do nosso modelo mental. Não, sempre fiz assim, né? Imagina, claro que não precisa pesquisar futuro para ser um líder de uma empresa, né? A falácia, aquilo que contradiz as nossas crenças. Nossa, eu tenho 30 anos de experiência, eu não preciso olhar para o futuro, eu conheço o meu segmento, né? Eu conheço o meu setor. A intuição, que também é parecido, né? A gente traz aquilo que está na nossa bagagem e aquilo distorce o nosso julgamento. Como eu disse antes, a gente tem uma aversão à incerteza, então a gente, para evitar o risco, a gente evita o incerto. O efeito manada, né? Não, eu estou fazendo como todo mundo. E esse é um ponto que eu quero parar um pouquinho, assim, que quando a gente está liderando negócios e apoiando decisores de negócio, a gente precisa entender que fazer o que todo mundo está fazendo não vai nos diferenciar. E eu falo isso genuinamente, gente, como uma executiva aí que tem anos de experiência. Eu preciso entender quem é o meu cliente de verdade. O que está mudando no comportamento das pessoas? Quais são esses novos desejos, né? Hoje se fala da epidemia da solidão, né? Que as pessoas estão vivendo uma epidemia. E eu estava lendo uma matéria hoje que as lojas em algum país, elas viraram, algum lugar da Ásia, elas viraram o antídoto contra a solidão e a depressão das pessoas. Depois de ter trazido. Então, a gente precisa conhecer mais para não seguir esse efeito manada e buscar se diferenciar. Eu estou falando como empresa, mas existe também o personal futures, né? Que às vezes a gente pode fazer isso para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira, né? E também esse imediatismo, os prazos curtos, né? E a gente ignora as implicações futuras. Mas eu quero que a gente abra essa caixa, né? Unboxing the future. A gente vai abrir essa caixa de futuros e dentro dela tem um monte de coisa. E esse é um papo, gente, cabeça, meio nerd. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar se não entenderem alguma coisa, né? Karine, repete o que é foresight. Eu não entendi, mandem perguntas aqui. E, inclusive, depois dessa aula, se vocês quiserem também, fiquem muito à vontade. Existem dois tipos de empresa. Uma que é liderada pelo presente e uma que é liderada pelo futuro. Como é que os negócios de vocês operam, né? Essa é a minha pergunta.
Esse Stephen Covey, ele escreveu um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, conhecidíssimo. Ele criou esse círculo, né, de influência. Ele diz que na nossa vida, nos nossos negócios, existem 3 círculos. O círculo de controle, que é aquilo que eu controlo diretamente. O círculo de influência é aquilo que eu não controlo, mas eu posso influenciar. E o círculo que está totalmente fora do meu controle, que a gente tem pavor, né? Tem pessoas que têm tanto pavor que não gostam nem de andar de avião. Porque está totalmente fora do teu controle. Tu sentou ali, é confiar em Deus e seguir, né? E aí as pessoas, as empresas lideradas pelo, tá até no próximo slide, mas eu vou falar, pelo presente, elas começam toda a sua estratégia baseadas no círculo de controle. O que eu sou boa? O que eu sei fazer? Quais são as minhas fraquezas? Conhecem aquela velha SWOT? Né? Boa e velha, não é só velha, boa e velha. Nem vi. O que eu sei fazer? O que eu tenho expertise, meu know-how? Essas são empresas lideradas pelo presente. Mas empresas lideradas pelo futuro, elas começam pelo oposto. O que está fora do meu controle? E como eu falei aqui, gente, é bem desconfortável. Mas a minha provocação para vocês, e eu espero que vocês saiam daqui e digam assim, eu tive uma aula de alfabetização de futuros e eu sei futuro, gente. Comecei a saber, né? Lembra que aquela jornada, assim, né? Comecei a saber, eu já não sou leigo nesse assunto. Então, essas empresas, né, que são baseadas em negócios mais tradicionais, elas têm a estratégia do círculo de controle. O que está no nosso controle? O que a gente pode influenciar? E elas têm um olhar de dentro para fora. Quem já fez planejamento estratégico aqui, eu acho que a grande maioria, sabe que a gente começa olhando para dentro. Quais são as nossas dores? Quais são os nossos desejos? E eu vou informar para vocês. Me julguem, podem julgar, sou futurista. Isso aqui é ultrapassado. Nós precisamos começar o nosso planejamento estratégico olhando para fora. Sabe? O desconforto, o que está mudando? O que é essa inteligência artificial? Como que eu faço isso aqui agora? Como é que isso afeta o meu negócio, o meu ecossistema? O que eu devo repensar e fazer agora? É o oposto, né? Nas empresas tradicionais, o futuro é uma extensão do presente. Eles querem que seja, mas não é. Porque a gente vai ter percalços e mudanças no meio do caminho. Mas essas empresas que têm esse olhar de futuro, elas redefinem um presente olhando para esses futuros. E aí eu quero trazer aqui 2 conceitos básicos da gestão. Aliás, um conceito básico, o outro não é básico, é novo. Que é o forecasting, né? Que significa eu olho para o passado e eu projeto uma tendência. Então, se a gente teve um faturamento assim nos últimos anos, isso lá em 1990, gente, 1980, eu podia dizer, olha só, eu olhei os últimos 3 anos, meu faturamento é esse, eu cresci 10% por ano, 30% em 3 anos. Nos próximos 10, eu vou crescer 100%. Porque era assim, era linear, a pessoa abria ali um negocinho, não tinha concorrência, a gente sabe, né? Era aquela padaria que explodia, sabe? Bastava ter qualidade, era só o que funcionava, porque não tinha tanta concorrência, não tinha globalização, não tinha redes sociais, não tinha internet, né? Então, eu podia olhar para o conhecido e projetar o meu futuro, o meu único futuro. Mas hoje, nesse mundo altamente não linear, a gente não consegue projetar um futuro, porque vem muita mudança. Então, a gente começa com múltiplos futuros, e eu trago para o meu hoje, e eu também uso essa base conhecida. Eu preciso dizer para vocês que o Foresight usa muito forecasting, porque é informação valiosa. Mas eu uso, além dessa informação conhecida, uma informação desconhecida, tá? E aí a gente tem aqui os múltiplos futuros. Esse é o Cone de Futuros, de Joseph Voros, muito famoso. E aqui ele traz alguns, né? Existe o futuro provável, né? Por exemplo, é provável, é mais que provável, é certo, que todas as empresas vão estar usando inteligência artificial daqui a 5 anos. Aí vocês estão saindo aqui do curso, e aí vocês vão chegar lá na empresa de vocês e vão dizer, eu quero fazer um projeto. Vocês vão projetar um futuro, né? Que é o futuro projetado da empresa de vocês. Existe um futuro plausível, que é aquilo que tem condições de acontecer, né? Por exemplo, as máquinas assumirem muitos dos papéis dos humanos.
Isso é plausível e também é possível, né? Claro que ela precisa evoluir ainda, né? Para assumir a maioria dos papéis. Existe um futuro preferível, existe aquele futuro absurdo, existe ali do ladinho um futuro preterível, então existem muitos futuros. E é uma ilusão, e se vocês saírem daqui mexidos hoje, eu estou feliz, essa é a ideia. Quando a gente faz um planejamento da nossa empresa, da estratégia, e a gente fala, gente, nós vamos crescer 30%. Só isso. A gente tem que projetar um cenário onde a gente não vai crescer. O que nós vamos fazer? A gente não pode olhar só para um futuro, porque existem outras partes, a gente tem que combinar o jogo com outras partes. Não é só o que eu quero. E aí a gente tem um monte de líder frustrado, porque não conseguiu entregar um projeto num prazo que não era hábil. Não era hábil. Mas não é isso que a gente quer, porque é o nosso futuro preferível. E esse é o nosso futuro, é o preferível. Mas, gente, ele é quase um absurdo. Então, como é que a gente transita nisso? E eu sei que vocês devem estar lembrando de coisas. Eu entrei nessa, eu acabei sendo demitido, eu perdi minha credibilidade. A gente faz isso. A gente escolhe aquele... Quer ver um futuro que a gente escolhe e diz, vou perder 10 quilos em um mês. Gente, é preferido, mas certo que não vai dar certo. Sabe? E daí, como não deu certo, a gente já abandona aquela vida de dieta, de atividade física, porque a gente viu que aquele futuro projetado, que era o meu preferido, ele não era nem possível. Eu não tive outros futuros. Puxa, eu não perdi 10, mas eu perdi 3, agora falta só 7, entendeu? Então, a gente tem que olhar para esses múltiplos. Hoje, no mundo que a gente vive, o futuro não é mais uma linha reta. Ele é um cone. Por isso, eu vou ouvir falar muito desse cone de futuros, né? Quando a gente fala de futuros, então, eu estou falando muito mais de clareza do que certeza. É como acender uma luz aqui, né, num quarto escuro. Eu enxergo as coisas. Eu não tenho certeza. Eu enxerguei que tem uma casa de marimbondo do lado da janela do meu quarto. Não sei se tem marimbondo ali. Mas e se tiver? Eu vou agir. Né? Então, eu começo a ter clareza das coisas que podem acontecer. O futuro não é porque eu escolho o que ele vai acontecer, foi o que eu já falei aqui, então vou até passar. Vamos definir esse futuro, então. O futuro ele não é linear. Lembra que eu falei, não é uma linha, ele é um cone. Por isso, ele é cheio de possibilidades e cheio de incertezas. A incerteza, ela é inexorável, ela é inevitável, não tem como fugir, por mais que tu seja um bom planejador. E a incerteza torna o futuro desconhecido, por ele ser incerto. Mas mesmo ele sendo desconhecido, ele não é irrelevante nem para ti e nem para tua empresa. Porque mesmo sem ver esse futuro, a gente tem que tomar decisão hoje que impacta o futuro. Então, gente, nós não temos escolhas. O futuro vai chegar para os negócios de vocês, para as carreiras de vocês, para as lideranças de vocês, para os times de vocês. E eu preciso lidar com ele. Ou não. Não lidar também é uma escolha, né? Quando a gente está falando de um ambiente de negócios, não é um macroambiente, a gente está falando dali do ambiente do meu mercado, né? O ambiente industrial ali do meu negócio. Eu tenho uma empresa de embalagens, então é o meu nicho, né? Mas eu estou falando de tendências, eu estou falando lá na borda tem alguns sinais surgindo lá num país que eu nunca ouvi falar. Eu estou falando de forças que moldam o futuro, como a inteligência artificial. Estou falando de mega tendências. Estou falando de coisas que estão deixando de acontecer, né? Quanta coisa deixou de acontecer? Comprar disco, comprar CD, né? Alugar DVD, Blu-ray, seja lá o que for. Nada disso. Não existe mais esse tipo de coisa, né? Porque foram descontinuidades. E aí vocês me perguntam, onde é que eu vou inserir o Foresight nisso tudo? Tá, eu entendi que Foresight é olhar para o futuro, aplicar no presente no meu negócio, onde é que eu vou inserir esse Foresight? Né? Eu gosto muito dessa frase do Peter Schwartz, que ele diz que o sucesso de uma estratégia está mais relacionado com a capacidade de visão dos estrategistas do que com qualquer outra coisa. E aí eu vou dizer para vocês que quando vocês forem levar IA para as empresas de vocês estão aqui para levar isso adiante. Vocês precisam ter essa visão. É importante ter a visão. Eu acho que o difícil é pensar fora da caixa. Eu até vou abrir aqui, porque tem mais coisa que ela falou. Vivemos tanto no automático hoje em dia que estamos cada dia mais presos, né, em certas bolhas. Com toda certeza, Aline, tem toda certeza, esse é o desafio
né? A gente precisa pensar fora da caixa, olhar para os futuros, né? Eles são fora da caixa, né? E estender essa visão. Eu sempre digo assim, o que é uma visão, né, gente? Como é que a gente cria a visão de uma empresa com base no quê, sabe? Com base na vontade do CEO. Puxa vida, que visão é essa? Sabe, a minha visão tem que estar embasada no que eu enxerguei lá na frente, que eu estou falando de visão, né? Enxergar mais longe. E eu vou trazer aqui, Aline, algumas coisas que a gente pode fazer para sair desse piloto automático, tá? Deixa eu voltar para lá. Então, a gente tem onde que a gente usa esse futuro, né? O foresight? Na estratégia, tá? É na estratégia. E a gente usa estratégia para quê? Para tudo, né? Para tudo na vida, a gente tem que construir estratégias para chegar em algum lugar. Só que a gente tem uma herança acumulada quando se fala em planejamento estratégico, porque ela é uma herança feita, o planejamento estratégico, os pais do planejamento estratégico, gente, eles foram lá de 1900 e pouco. Então, a gente tem essas três, benchmarking, reengenharia, downsize, e a gente olha o que o mercado está fazendo, mas o que o mercado está fazendo já é uma realidade, talvez não se adapte a novos mundos, né, que estão surgindo o tempo todo, né? A gente vê na inteligência artificial uma loucura, uma corrida, está todo mundo louco, só se fala nisso. Há 2 anos atrás, eu atendia a empresa que o Jorge, inclusive, trabalhava, nós nos encontramos lá, né? E os clientes falavam assim, eu preciso trazer inteligência artificial para alguma coisa aqui, né? Para começar a ter contato. É sobre isso, não tem mais jeito. É usar ou usar, né? E quando eu quero parar um pouquinho esse slide aqui, e eu tenho certeza que vocês vão ter um upgrade aí sobre planejamento estratégico, tá? Isso aqui foi eu que construí com base em muita experiência, leitura. Quando a gente fala de planejamento estratégico, gente, ele é só a base lá, é só o finzinho do que eu tenho que fazer. É um plano, ele é tático. Uma estratégia, ela começa lá em cima, com o foresight. Eu preciso saber o que vai acontecer, né? Olhar para o que vai acontecer. Aí depois eu desço para a estratégia. O que eu posso fazer e o que eu vou fazer. Isso é estratégia. Estratégia é responder essas perguntas. O foresight engloba prospectiva ou antecipação, esse é um outro nome também que se usa, estratégia. E como eu vou fazer é tática. Como eu vou fazer é gestão. Eu já participei de planejamentos onde a gente reunia toda a liderança ali da empresa e a gente falava assim, nós vamos continuar em excelência e nós vamos... Continuação não é estratégia, gente. Estratégia é mudança. Busquem os maiores autores. Eu ia trazer isso aqui para vocês. Continuação não é estratégia. Continuação é gestão. Se eu vou continuar, eu vou fazer gestão. E tem que ser muito bem feita para que eu possa ter estratégia. Estratégia é mudança. Tá? Gravem isso. Não sou eu que estou falando. São os pais da estratégia. A gente vai falar aí de grandes autores da estratégia. Então, eu preciso criar estratégia olhando para o futuro. Se estratégia é mudança, como é que eu vou criar estratégia olhando só para o hoje, né? E o mundo mudou. Então, não adianta mais eu vou olhar e vou criar uma estratégia e não vou adaptar essa estratégia. Eu preciso pensar nessa vantagem competitiva de uma forma diferente. Quando a gente vai lá para o pai da vantagem competitiva, que é o Porter, né? Ele trouxe 3 estratégias para a obtenção de vantagem competitiva. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Baixo custo, né? Aquela empresa que tem o melhor preço. Não é a promoção, é porque ela é melhor em preço. O outro é diferenciação. A empresa é melhor em produto, em serviço, em experiência. E a outra é o foco da empresa. Ela é nichada. Ela é tão nichada que ela tem um mercado só dela. Essas 3 estratégias de vantagem competitiva, elas são ótimas. Só que eu quero trazer outros elementos. Hoje as pessoas estão buscando, além de custo, diferenciação e foco. Elas querem tempo, relevância, propósito, impacto, relacionamento, acesso, conexão, informação, convergência. Hoje a gente compra uma coisa pensando muito mais. Eu não sei vocês, isso sou eu. Não é a gente, sou eu. Eu entro num curso, eu penso muito mais nas conexões que eu vou ter ali do que, às vezes, no próprio curso. Ou eu entro numa comunidade, que conexões eu vou ter aqui, né? Conexão, para mim, é uma moeda. Então, eu preciso olhar para tantas coisas. E tem outras análises aqui que eu não trouxe. Então, quando eu estou falando de estratégia, eu pego o pai da vantagem competitiva.
está faltando. Por quê? O mundo está muito grande e, ao mesmo tempo, muito pequeno. Então, eu olho o atendimento lá na Disney, eu não sei quem aqui já foi na Disney, e eu chego aqui na minha manicure da esquina e eu quero o mesmo atendimento da Disney. Eu não quero mais outro, sabe? Não, lá eu era bem tratado, lá eu tinha conforto, eu tinha cuidado, eu tinha personalização. E é mais ou menos assim, e os negócios estão precisando se adaptar. Então, uma estratégia, para ser fecunda, ela tem que ser portadora de futuros, né? Logo, foresight e estratégia são indissociáveis, né? Antecipação, lembra que eu falei dos 3 círculos lá? Visualizar o futuro, me preparar para ele, segundo, estratégia. E me preparar para mudanças, né, que eu quero, ou até as que eu não quero, inovação. Diferença entre planejamento e foresight. O planejamento, ele diz, como é que eu vou extrair mais lucro da receita que eu já tenho? O foresight diz, como é que eu vou gerar novas receitas? O planejamento, ele envolve certeza e otimização, e é super importante otimizar, melhorar. O foresight envolve aposta, risco, criação. Está totalmente ligado com quem vai levar IA para dentro da sua empresa. O planejamento, ele olha mais para dentro, o foresight, ele olha mais para fora. E o planejamento, ele olha para o presente e projeta o futuro, e o foresight, ele olha para os futuros e projeta o presente. Então, eu trago para vocês aqui 4 atitudes, e vocês podem pensar aí nos negócios de vocês em relação ao futuro, tá? Aquelas empresas que elas sabem que as coisas estão mudando e elas resolvem sofrer a mudança. Beleza, não, a gente não vai fazer nada. E, ok, se acontecer, se todo mundo usar IA, se o meu concorrente, né, for totalmente automatizado, beleza, é isso, né? Mas eu acho que não vai, porque é cheio de falácia. Acho que não vai, conheço o mercado. Né? Então, ela sofre a mudança, ela pode perder uns clientes, ela vai dizer, eu nem queria esse cliente mesmo, nós vamos achar os nossos clientes, lá os antigos, fiéis, né? A segunda é aquela que ela sabe que vai mudar. Daí ela fala, olha só, gente, quando mudar, a gente corre, sabe? Ela é ágil, a Intel, perfeito, tem várias outras, Blockbuster, e tem várias outras, né? Nossa, tem várias. Agir na urgência. Eu acho que a maioria das empresas estão assim, tá? Eu já tive empresa assim. É assim, a gente está vendo que está mudando, e está mudando muito. Mas quando chegar aqui, nos nossos, aí a gente corre. A gente é reativo. E essa empresa, ela tem um ponto positivo, ela é ágil, né? E às vezes ela se treina tanto, assim, que ela, vamos reagir, se adaptar. E ela está sempre correndo atrás, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é uma atitude. A outra atitude é aquela empresa que ela sabe que tem a mudança, ela olha para a mudança e ela cria barreiras, né, para se preparar para essa mudança e para ela não ser pega desprevenida. Então, ela vai e ela evita os riscos, porque ela é uma empresa que teve uma pré-atividade de olhar para o futuro. As 2 primeiras, elas não olham, elas só reagem. As 2 últimas olham. E a quarta empresa é aquela que olha o futuro e fala assim, nós vamos protagonizar. Nós vamos fazer o que ninguém fez. Porque se eu sou a quarta, também tem que ser a terceira, porque eu tenho que evitar o risco. A terceira está falando de risco. E a quarta está falando de oportunidade. E muita empresa que olha para o futuro fica só no risco e perde a oportunidade de aproveitar as oportunidades. Né? Olha que loucura. Então, a quarta, ela assume esse papel. E aí vocês veem um monte. A Netflix fez isso, né? Ela mudou o mercado. E a gente não precisa ser uma Netflix para fazer isso. A gente pode pegar o nosso negócio e daqui a pouco mudar um processo lá através da IA, usando aqui o que a gente está estudando, e a gente ser proativo e criar algo absolutamente novo. Como é que eu identifico, então, uma cultura presa ao passado? Vamos lá, vamos pensando aí. Vamos falar lá na ponta do iceberg, que é conhecido como litania dentro dessa metodologia. Se vocês costumam ter essas frases, esses sintomas, é provável que a empresa de vocês está presa ao passado. Aqui tudo é para ontem. Não temos tempo para pensar em longo prazo. A cultura é boa, mas falta inovação. Essa é clássica, né, gente? Nós temos um plano estratégico, mas ninguém acompanha. As decisões vêm de cima, sempre foi assim. Então, o futuro ele é percebido como uma coisa externa, secundária, opcional, e a cultura, ela é até citada, mas raramente é problematizada. Isso não é um problema, não tem problema. Então, essa é lá a pontinha do iceberg.
Quando a gente desce um pouco mais, gente, vocês querem perguntar coisas, fiquem à vontade. Estou empolgada aqui, gente. Eu estou aqui. Manda bala, Karine, porque está excelente. Então tá. Quando eu desço no iceberg, eu vou para estruturas e processos. Então, eu tenho KPIs, indicadores baseados exclusivamente em resultados trimestrais, né? Eu não meço a inovação. Eu não dou tempo para inovação. Falta rituais institucionais de reflexão de futuro, de estratégia. Uma liderança avessa ao risco, à experimentação. A gente já corre isso, a gente já vive isso nos nossos governos, né? Cada um pensa em garantir os seus 4 anos. E a gente está vivendo isso nas empresas. Infelizmente, os líderes estão pensando, não, eu não vou correr risco, vou manter aqui, né? E eles deixam de experimentar. Muitos times, muita liderança, né? Uma hierarquia rígida, pouca escuta organizacional, e essa escuta ela tem vários significados. E silos, né? Muita competição interna entre as áreas. E aí eu estou reforçando uma cultura de quê? Curto prazo, competição, sabe? Não vamos experimentar, não vamos correr risco. E eu bloqueio pensar futuros. Quando eu desço mais ainda, eu vou lá para as crenças. E aí a gente vê as pessoas que falam, não, o futuro é adivinhação, planejar demais é perder tempo, o futuro é instável demais para ser levado a sério, errar é fracassar, o que sempre funcionou vai continuar funcionando. Essa frase, né, em time que se joga, né, que está ganhando não se mexe, gente, ela não funciona mais há muito tempo. Tipo, tipo, o time que não se mexe não ganha. É meio que isso, né? Tem que mexer. Preciso mexer nos projetos, preciso mexer na minha estratégia, né? E lá no fundo, eu tenho os mitos e metáforas, né? Que se vocês já estudaram comunicação, eu sou uma comunicadora de formação inicial lá, fiz letras. A comunicação, ela fala que as nossas crenças mais profundas, elas se revelam em metáforas, né? E essas metáforas, a gente está sempre apagando incêndio. Aqui é uma selva, só sobrevive quem entrega. O chefe aqui é quem tem a visão. Nós somos bons soldados. E eu quero olhar para esses dois e falar para vocês. Vocês estão aqui estudando o que tem de mais sofisticado hoje em termos de tecnologia, de inovação. E vocês podem chegar na empresa e dizer, não, mas é que assim, foi bem legal, mas quem tem a visão aqui é o chefe, é o CEO. E eu sou bom soldado, eu vou obedecer. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, inclusive, com os nossos valores, de provocar. Se vocês estão aqui, vocês devem ter um perfil mais provocador. Mas trazer isso, essa provocação, o que vocês enxergaram aqui que vocês precisam levar para lá? Né? Ó, futuro é papo de guru, ou inteligência artificial é papo de nerd, de tecnologia. Então, a gente sair dessas narrativas que elas estão lá no nosso inconsciente, né? E ela traz uma mensagem de sobrevivência, de autoridade, de urgência. Só que o mundo de hoje precisa de algo diferente. E a gente vê, quem acompanha, quem gosta de analisar o mercado, quanta empresa grande, extremamente instável, porque não está conseguindo acompanhar as mudanças. Eu fico me perguntando se a gente não está numa era de empresas mais médias e menores, e de empresas mais flats, e aí tem várias tendências do oposto da globalização, né? E trazer ali para estar na minha comunidade, tudo perto, enfim. Então, a gente olhar para essas coisas e ter qual é o nosso papel? Porque antes de ser um sobrenome de uma empresa, não vou citar, não, falar Bluebird, né? Qualquer uma outra, eu sou um profissional. Né? E o que eu quero para a minha carreira? Quantas vezes a gente fala, não, isso aqui vai prejudicar a minha imagem profissional, ou isso aqui vai melhorar a minha imagem profissional. Eu digo para minha filha, que tem 18 anos, né? Por onde a gente passa, a gente está deixando, a gente está na vitrine. Pode ser que tenha uma pessoa só te olhando, mas aquela uma pessoa conhece alguém. Gente, eu poderia dar vários exemplos para vocês de coisas que me acontecem, que eu falo, não acredito que essa pessoa chegou até mim, porque alguém que gostava de mim falou de mim. Sabe? Então, a gente está numa vitrine. Qual é a nossa postura, né? Como inquietos, inovadores e que está estudando tecnologia e inteligência artificial. Eu vou parafrasear o Peter Drucker e dizer que a cultura come o foresight no café da manhã, e é verdade. Né? A cultura come a inovação, a cultura come projetos, né, inovadores no café da manhã. E caindo aqui, né, nesse lugar, a gente pode falar de ambidestria, né? E é isso que a gente precisa. Trabalhar o presente, gestão, mas olhar para o futuro. Eu gosto muito da palavra explore, né? Que ela tem 2 significados: o aproveitar, o otimizar o atual, eficiência, escala, margem, previsibilidade.
mas também criar o próximo, explorar hipóteses, aprendizagem, opções, inovação. E a gente, vocês não vão para o time ali, eu sou da inovação. A gente tem que fazer os dois, sabe? E equilibrar esses dois pratos, é a famosa ambidestria que tanto se fala. E aí, eu não sei se tem alguém aqui que é da área de tecnologia especificamente. Levanta a mão aí para eu saber. Para ver se vocês estão ainda acordados. Ninguém? Só o Jorge? Não, tem o Wilton Tech também. Quem mais? Na área de tecnologia, vão levantando a mão aí. Tércio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo é da área de tecnologia. Não se iluda. Tá? Todo mundo tinha que levantar a mão, porque hoje em dia todo mundo trabalha com tecnologia, toda empresa é de tecnologia, mas eu entendo que tem um departamento lá de tecnologia. Quem é de TI, e quem não é também, ouviu falar muito de adaptação, né? Agile. Só que a gente trouxe a adaptação para dentro da estratégia. E o que eu vou trazer aqui pode ser um pouco polêmico, mas é de alguém que estuda muito estratégia e faz muita estratégia há muitos anos. A adaptação, ela funciona, mas não para a estratégia. Existe um livro muito famoso brasileiro de autores que eu admiro um monte, que se chama Estratégia Adaptativa. Mas eu discordo do início ao fim. Porque se a estratégia... eu preciso adaptar o meu plano, lembra? Porque eu adapto decisões imediatas, eu adapto micro, aquilo que tem baixo impacto. Eu não vou errar grande, eu vou errar pequeno, errar rápido, né? Eu adapto para reagir a mudanças, mas é para aquela, às vezes é a cultura do improviso, não serve para a estratégia. A estratégia, eu estou falando de decisões de longo prazo, essa é a questão. A gente não sabe mais fazer estratégia, a gente acha que estratégia é planejar o próximo quarto. Estratégia é olhar longe e agir hoje, né? Então, a estratégia é uma coisa mais macro, eu preciso de antecipação. Ela tem alto impacto. Eu não vou ser uma empresa hiper inovadora e diferente em 3 meses, nem em 1 ano, gente. Essa é a realidade, eu preciso me preparar. Se vocês acompanharam o Uber, quantos anos para dar lucro? O Airbnb, todas. O ChatGPT, sabe? Qualquer uma delas, as coisas não acontecem assim. Algumas coisas, a gente vive, tem um livro que chama Sociedade do Espetáculo, eu adoro ler, e fala que a gente vive numa sociedade onde a gente mostra uma coisa que não é a realidade. A gente só mostra o que a gente quer nas redes sociais. A gente só mostra o que a gente quer no nosso marketing. Mas a verdade por trás disso é que estratégia eu tenho que olhar lá na frente para começar a me transformar hoje para ser o que eu preciso ser lá na frente. Então, eu preciso antever as mudanças e eu preciso me preparar. Ah, não, a nossa estratégia é adaptativa. Eu já ouvi gente falando assim, não, a gente nem tem plano estratégico. Bom, quem não sabe para onde vai, como diz lá o filme da Alice, qualquer caminho serve. Então, quando eu estou falando de agile, de adaptação, eu sou a rainha da adaptação, gente, flexibilidade, mas não para estratégia. Claro que tu vai adaptar um pedaço, mas a tua estratégia, onde tu quer ir, aquilo tem que ser com embasamento de futuro. E ela pode mudar um pouco, mas ela não pode mudar completamente. Não, eu quero ser uma empresa de navio, agora eu quero ser uma escola. Sabe? E a gente vê um monte de empresa perdida, e a gente vê um monte de liderança chegando com ideias que não tem. Ah, eu quero fazer isso aqui na empresa agora. Sabe? Eu quero capacitar 1000 pessoas em código. Eu estou falando o que eu vejo. E não tem uma estratégia nenhuma. Está colocando foco em alguma coisa que está fora da visão da empresa, da estratégia do negócio. Será que tá? Será que dá para colocar? É muito legal capacitar em programação. Ou não, né? A gente está falando de vibe code. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer. Se vocês não sabem, vibe code é código sem pessoas, é na fala, é conversacional, né? Eu já fiz coisas ali no Lovable, acho que é Lovable, né, Jorge? É um mundo diferente, as coisas estão mudando, né? Eu consigo construir um sistema em 5 minutos, 7 minutos. Então, a estratégia não é adaptativa. A adaptação, ela serve, né? E a gente adora Agile, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas isso é para a gestão do dia a dia, para pequenas, né? Para decisões mais micros, mais imediatas. Estratégia é longo prazo. E aí, eu trago aqui, quando a gente está falando de foresight, me digam, pensem aí, levantem a mão mental, não precisa levantar aqui, onde é que vocês estão? Né? Quando se fala de futurismo, eu sei que existe o conceito,
Eu sei que existe e acho que pode ser interessante. Ah, lá na empresa a gente já levou uns futuristas lá para fazer uma palestra, um evento, eu já li alguma coisa. Ou a minha empresa, ela até fez alguns workshops e alguns exercícios já isolados, então já está mais indo ali para o meio. Ou ela integra a Foresight nos processos estratégicos de inovação. Ou ela tem um time de futuros dentro da empresa. Isso é uma grande, grande, grande tendência. Por isso eu digo, estudo em Foresight, porque isso aqui é uma profissão do presente já, né? Ou no último nível, a gente tem uma cultura de Foresight, né? Faz parte do nosso DNA. Sempre que a gente traz alguma coisa, a gente analisa o futuro, a gente olha cenários, né? É importante a gente saber onde a gente está. Conceitos falados, eu vou agora trazer alguns exemplos de megatrends e de sinais. Antes eu vou explicar o que é megatrends, tá? Megatrends são forças. Antes eu vou explicar o que é tendências. Todo mundo já ouviu falar em tendências. O que é tendência? Tendência é algo que tem um período de tempo, de duração curto a médio, pode durar 1 ano, pode durar 3 anos, né? Por exemplo, é uma tendência agora que todo mundo usa cores pastel, da Pantone, ó. Daqui a pouco muda, vira azul, cores azuladas, né? Ah, é uma tendência agora que lá no Rio Grande do Sul as pessoas trabalham levando chimarrão para o trabalho. É uma tendência ao trabalho híbrido. Então, tendências, antes era a tendência do trabalho remoto, agora a tendência é o trabalho híbrido, né? A tendência, ela tem um período de duração curto, os futuristas dizem que tendências é presente, tá? E elas são extremamente importantes, pesquisa de tendências está dentro do Foresight. Eu olho para essas tendências, e as tendências, elas têm uma outra característica, elas são focadas, uma tendência pode ser para um setor específico, por exemplo, a área de tecnologia, agora é uma tendência ter plano de saúde para pet. Uma tendência específica para o nicho de tecnologia. Não que isso seja uma tendência, embora eu já vi, mas eu só estou falando aqui como exemplo, tá? Então, a gente tem que saber o que é tendência, já que vocês têm a alfabetização de futuros hoje aqui, saindo daqui com essa alfabetização. Tendência é uma coisa que tem uma duração de curta, média, e ela é mais nichada. Uma mega tendência é algo tão grande que dura décadas. A gente morre e ainda está existindo. E ela é tão grande que ela tem um impacto transversal. Eu vou trazer algumas mega tendências que vocês vão dizer, eu já sabia de todas, porque todo mundo sabe. Só que ela é tão poderosa que ela modifica várias camadas, né? Ela é multidimensional, ela afeta várias dimensões ao mesmo tempo, social, tecnológica, ambiental, econômica, política, né? Elas são globais ou elas são macro-regionais, ela afeta o mundo inteiro, né? Claro que efeitos diferentes em cada contexto, e elas são vetores de mudança que elas mudam normas, mudam comportamento, mudam consumo, mudam as empresas, e eu vou trazer algumas aqui para vocês. Existem grandes empresas que estudam mega tendências e criam relatórios incríveis. Se vocês digitarem no chat GPT, relatórios de mega tendências vão encontrar. Só que como ela é uma coisa tão grande, normalmente são as mesmas. Ali são umas 30. Eu tenho um relatório que eu uso aqui na Blue, que a gente trabalha com 15. E eu trouxe aqui, acho que 5 ou 4 para a gente olhar, tá? A primeira delas é a diversificação da educação e da aprendizagem. São uma mega tendência. Está mudando em todo lugar. O próximo slide eu vou trazer o que isso impacta o mundo inteiro. Que a gente pensa, impacta... Não se apeguem à imagem. Não pense que eu estou falando de alguém que estuda com óculos de VR. Não é isso. É só uma imagem. É diversificar o jeito de aprender e de estudar para várias formas. Eu queria ouvir, olhando para essa mega tendência, alguém consegue imaginar, assim, algum tipo de impacto, alguma consequência para os negócios? Eu não sei se pode ser muito grosseiro isso, mas eu penso, talvez, das pessoas colocarem na inteligência, na tecnologia, a questão da aprendizagem em si, depender disso para ter tudo fácil na palma da mão e a gente ter um emburrecimento. Eu também acho. Primeiro, vai ser com IA, né? Não tem dúvida. E alguns vão ter o emborrecimento, né? Outros podem não ter, eu concordo.
Marley. Mas, por outro lado, olha também, com esses óculos, ao invés da gente ficar ali com aqueles pessoal na decoreba, estudando história, e você percorrer pelo meio da história. Também acho que o aprendizado pode ser bem diferente para quem está aí, acho que para quem está também na escola, acho que tem oportunidades aí também. Imersivo, né, Marley? E você vivencia normalmente, a experiência você é mais difícil de esquecer, né? Acho que marca. Tem gente que diz que o metaverso morreu. Lá na NASA a gente discutiu muito isso, ele não morreu. O site, ele está naquela curva, né? Que é tipo, todo mundo desacreditou. Mas é que o que a gente pensa que é metaverso não é. Ele vai se reinventar. Mas no futuro, a gente não vai entrar a gente literalmente vai entrar num site. A gente não vai acessar no site. Nós vamos entrar. Eu entrei, estou caminhando aqui no site, sabe? Deixa eu ver como é. Vai ser tudo imersivo, né? Então, falando em aprendizagem, aqui eu trouxe alguns. Hiperconectividade, aprendizagem de qualquer lugar. Avanços da ciência cognitiva. Aqui entra, gente, é assim, a pessoa ela é disléxica, ela aprende do jeito dela. Ela é autista, ela aprende do jeito dela. Ela está estressada, ela aprende do jeito dela. É uma hiperpersonalização. Vamos trazer a inteligência artificial, né? A aprender com seus agentes, com o teu professor particular para sempre, que te conhece os seus horários, né? Diversificação de interesses, isso é importante. O que a gente vai... A gente está falando do lifelong learning, né? E aprendizado contínuo, né? Ao longo da vida. Aprender o quê, gente? Aprender tudo que eu quero. Tudo. A maioria que não é de tecnologia está estudando IA. Então, como é que isso impacta o meu negócio? Se eu estou falando de uma mudança no modelo de aprendizagem, onde é que se aprende? Será que a empresa não tem um papel de escola agora no futuro? Estou pensando aqui, né? A frase, eu até coloquei aqui a frase não sei, ela está se tornando obsoleta, ninguém mais fala não sei, peraí que eu vou pesquisar. A frase de hoje é peraí que eu vou ver, peraí que eu já te digo, né? E a gente está falando desse enfraquecimento da educação formal. Tem várias escolas falando qual é o papel da escola, gente, real. Sabe? Porque a escola, né? Ensinar o que a inteligência artificial vai ensinar melhor, precisa de um novo papel. É um outro ambiente. Como é que isso impacta o meu negócio? A gente olha para isso e a gente pensa que é só empresas de educação. Como é que isso impacta? Será que no futuro a pessoa que eu quero para o meu negócio não vai ser tão especializada que eu vou ter que construir essa capacitação? Ela não vai fazer um curso de administração para vir administrar a minha empresa. Ela vai fazer um curso para trabalhar comigo, né? E nem vai ser mais curso, a gente chama assim, mas vai ser outra coisa. Na jornada dela vai ter um módulo de uma coisa. E A vai estar em todas. É transversal, é cross. Né? Então, a gente começa a olhar que abrir... Como é que vai ser a formação? Né? A gente, como profissional, o que vai ser no futuro? Vai ser diferente, isso eu sei. Trouxe uma outra, desequilíbrio demográfico. Vocês sabiam que até 2035 o Brasil vai ter mais pessoas velhas do que jovens? Eu fiz um estudo sobre isso, fiz uma pesquisa de futuros. E, gente, o futuro da habitação, por exemplo, que é para onde eu fiz, é totalmente diferente. A gente está falando de co-living, né? Onde tem esses playgrounds de criança, vai ter espaço para idosos, convivência. Né? Já tem bairros aqui em Porto Alegre, onde as pessoas vão lá elas moram naqueles condomínios, né, bairros, condomínios, para socializar. Eles vai lá, a farmácia passa lá, vai a enfermeira uma vez por não sei quanto tempo. Se eu estou falando de um idoso mais do que o jovem, eu estou falando de uma mudança na minha empresa, no meu negócio, no meu reskilling de tecnologia, principalmente. Eu estou falando de um varejo completamente diferente, porque o idoso... A gente está falando de idoso, a gente pensa num velho caquético, né, gente? A gente está falando... Daqui 3 anos eu faço 50 anos, daqui 13, 60. É isso, é esse idoso ativo, jovial, sabe? Com muita energia. Que ele vai querer estar no mercado de trabalho. E porque ele já está no mercado de trabalho, o jovem não consegue crescer no mercado de trabalho. Então, a gente tem grandes problemas. A gente está falando de aposentadoria. A gente está falando de futuro dos negócios, né? Mudanças climáticas. Não, mas aí é que assim, eu não tenho restaurante, eu não vou ser afetado. Mas espera aí, a tua logística acontece como? Né? E se tiver uma questão de energia? Que quando acontecem, eu estou falando, eu botei enchente porque a gente está traumatizado aqui em Porto Alegre, mas poderia falar de qualquer outra coisa, né? Um tornado.
coisas que estão cada vez mais comuns, terremotos, tornado, calores, né, excessivos, né? Como é que isso impacta? Isso aqui são mega tendências, revolução biotecnológica, né? Como é que isso impacta o meu negócio? Genética de personalização. Soluções hiperadaptadas, cosmético, medicina. Hoje, né, já dá para fazer um comprimido, tu coloca todos os 20 comprimidos lá que o idoso toma. Uma dieta hiperpersonalizada, onde eu imprimo a comida na minha casa conforme o meu DNA, alimentação. Daqui a pouco a gente está falando de uma economia baseada em ativos biológicos, novos modelos de governança, materiais vivos, né? Vocês já viram que tem um computador feito com células biológicas? Um computador, gente, né? Disrupção entre indústrias. Eu estou juntando saúde, alimento, beleza, energia, agricultura. Quando eu começo, eu estou vindo aqui no raso do raso, tá, gente? Quando eu começo a olhar para isso em profundidade, eu começo a enxergar como entra a tecnologia em tudo isso, como entra o papel da liderança em tudo isso, como a minha empresa se posiciona diante de tudo isso. Mudança na natureza do trabalho. Não vou nem entrar mais a fundo, trazendo algumas. Aceleração tecnológica e hiperconectividade é sobre isso, sabe? Como é que a minha empresa vivencia isso no dia a dia? Isso aqui são mega... Eu trouxe aqui, acho que 7, né? Tem mais. Mas isso aqui eu acho que está suficiente. Mas além das mega tendências, das tendências, lembra que eu falei lá que tinha mega tendência, força de mudança, tendência, um monte de coisa que a gente olhava dados. Eu quero trazer agora a parte mais divertida, que são os sinais fracos, tá? Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar 3 ferramentas para vocês, e eu já estou me encaminhando para o final, eu já passei total do horário, que bom que vocês não me abandonaram. É que é um assunto novo, e isso que eu reduzi uns 30 slides, gente, olha só. Eu ainda falei reduzir porque eu quero falar mais pausada, né? O que eu faço com essa mega tendência? Eu pego lá as 15 mais, tá? Se vocês quiserem, eu mando vários relatórios para vocês, só me pedir. E eu pego uma matriz de risco simples. Qual a probabilidade disso impactar o meu negócio? E se impactar, a consequência é qual? Desprezível ou catastrófica? E aquilo que está no vermelho, eu crio estratégias, né? Simples assim. Então, assim, não é tudo. Mas, peraí, se eu tenho um varejo, se eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo, os bancos, tem um banco, que eu vi uma propaganda esses dias na GNT, que era um banco trimoderno. Eu não sei se não era C6, era esse banco moderno, digital. E eles só estão levando pessoa idosa para fazer propaganda. E ensinando que o banco é fácil. Eu falei, oi? Eles estão estudando o futuro. Por quê? Porque tem outros bancos que estão ensinando o idoso a usar o banco digital. Porque, gente, esse é o futuro, vai impactar o teu negócio. Jorge tem que criar uma turma. Como é que é? Melhor idade. Melhor idade. Né? Porque essas pessoas, elas estão um pouco excluídas, né, do meio da tecnologia e da inovação. Mas elas estão cheias de energia com 60 anos, sabe? Então, eu preciso fazer esse crivo. Essa matriz básica de risco, depois eu passo para vocês os slides. Pega as mega tendências, dá uma olhada ali. Peraí, opa, tem uma aqui que chamou a atenção. Eu preciso agir. Certamente vai ter mais de um. Sinais, então. Sinais fracos é a moeda do futurista, tá? Só que ele é muito difícil de achar. Ele é fácil de entender e difícil de praticar. Eu trouxe alguns aqui para vocês e a gente não vai fazer uma análise profunda. Depois tem uma ferramenta de como... Eu trouxe uma ferramenta também como vocês podem usar. Mas eu quero dar uma provocada em vocês. O que são esses sinais fracos, né? Primeiro que futuristas são caçadores de sinais. O sinal fraco, ele é um exemplo concreto que o mundo pode ser diferente. Por quê? Porque ele é fraquinho ainda. Não é uma tendência nem uma mega tendência. Então, ele tem que representar uma coisa real, que existe, mas que é inédita. Tipo, eu nunca ouvi falar. Se vocês forem mostrar com a mãe de vocês, e a mãe de vocês contou uma notícia para vocês, isso não é um sinal fraco. Porque se ela já está sabendo, né? É porque ela viu no noticiário, isso não é um sinal fraco, né? O sinal fraco, ele é essencial para construir cenários. Eu nem falei de cenário, gente. Quando a gente faz um trabalho de foresight, a gente entrega cenários de futuros, que são o quê? Histórias lá de futuros, tá? Isso é para um outro assunto, que é a grande entrega do trabalho. Eu enxergo os futuros e crio estratégias hoje. Eles apontam caminhos, esses sinais. Eles são pequenos, por isso são chamados de fracos. Então, são coisas que estão começando. Onde é que eu encontro isso? Pode ser num artigo científico, numa notícia lá num site diferentão, num evento de inovação, uma coisa, opa, eu vi isso aqui, que coisa estranha. Normalmente a reação é estranho,
sabe? Num TED, numa entrevista, em algum movimento ao redor do mundo. São lugares onde novas ideias são compartilhadas. E a gente sabe que encontrou um sinal fraco quando ele responde algumas perguntas. Ele conta uma história. Quem, o que, quando, por quê, né? Onde. E ele aponta para uma mudança. Então, eu tenho que me perguntar que tipo de mudança esse sinal aponta? O que está impulsionando essa mudança? Eu sempre digo, um futurista, ele tem que enxergar além daquilo que é óbvio. Eu não só olho para o sinal e falo, que legal. A mega tendência, que legal, envelhecimento da população. A minha empresa não vai ser afetada. Eu preciso pensar a respeito. A gente tem, no mundo acelerado e cheio de presentismo, a gente perde um pouco a capacidade de análise. E a análise, ela precede a estratégia. Né? Então, são vários, eu estou abrindo várias portas aqui, se você sair daqui meio, né? Depois me chama lá, o Jorge fala, vai lá falar com a Karine. Eu posso dizer, esse sinal, ele impulsiona que tipo de mudança, como é que eu me sinto quando eu olho para ele? E o que acontece isso aqui virar uma realidade? Vamos lá, então. Gente, foi criado um dispositivo que se chama Dormil. É um dispositivo de incubação de sonho, direciona o sonho, tá? Tá aqui. Eu trouxe aqui para vocês, ele existe, é um artigo científico, um cientista que fez isso. Então, eles hackeiam o sono e eles conseguem mexer no teu sonho, no teu sono, porque eles reativam memórias direcionadas, né, como alvo de memórias específicas. Isso trouxe um bafafá na comunidade de futuristas. Por quê? Porque se eles estão hackeando o sono, o que isso impacta? Primeiro que a gente vai ter o dobro de tempo do nosso dia. E inclusive, se vocês forem ler outras notícias relacionadas, no próprio artigo, eles falam de trabalhar dormindo. Olha que loucura, eu ia adorar, acho que é isso que eu quero. Trabalhar dormindo. E aí está se falando, será que os nossos sonhos vão ter publicidade? Porque se eu consigo reativar e mexer no sonho, será que vai ter publicidade? Que mercado que começa a se abrir aqui? Tem uma frase de um grande futurista que ele diz, toda a proposição útil de futuro, a princípio, ela parece ridícula. Um sinal fraco, ele vai dar essa coisa. Que ridículo. Mas o que ele nos mostra? Que é possível. E se alguém for? Conta lá sobre o Airbnb. A gente abre a nossa casa e traz um monte de gente. Que ridículo. Mas e se isso mudar? Não é que isso vai virar uma mega tendência, mas essas consequências podem afetar muita coisa. Eu só trouxe um aspecto aqui. Vamos para o próximo. A natureza, não sei se vocês sabem, isso aqui estava tudo em inglês, eu usei o tradutor do Google, tá? Ela se tornou um artista oficial do Spotify. E se as músicas têm som da natureza, eles precisam agora pagar para a natureza, né? Que vai ser revertido em causas ambientais. Isso aqui existe, é uma invenção, é pequeno. Quem é essa natureza, né? Quais são as bandas que utilizam? É pequenininho, porque sinal é pequenininho. Eu vou trazer 3 do mesmo nível. Na Nova Zelândia, uma montanha virou uma pessoa jurídica, tá? Então, essa pessoa, ela é defendida por os direitos dela. Se alguém faz alguma coisa que não é bom lá na montanha, a pessoa tem que pagar danos morais para a montanha. Como pode? Não foi eu que escrevi como pode uma pessoa ser uma montanha, isso é a matéria. E a terceira, que essa empresa que chama A Faith in Nature, se torna a primeira empresa a nomear um diretor para representar a natureza. Então, ele tem uma cadeira no conselho ali diretivo, ele é um diretor, ele representa a natureza. Só que tem uma outra, né? Aquela famosa, como é que é? Patagônia. A natureza é sócia da empresa. Majoritária, na verdade, é total, é só a natureza. Então, o que isso significa? Uma loucura, óbvio. Ridículo, óbvio. Mas significa que personalidades físicas e jurídicas não são mais só pessoas. Pode ser uma IA. E a gente tem falado isso. Daqui a pouco, quem é que teve essa ideia? Foi uma IA? Peraí, a propriedade é dela, a empresa é dela, na verdade. A empresa é da IA. Eu tenho que criar um contrato dizendo que a empresa não é da IA, que a ideia não é da IA. Quem escreveu esse livro? Quem é que descobriu essa cura? Foi a inteligência artificial, é ela, o cientista. E eu estou falando de outras naturezas. A própria natureza, mas outras naturezas jurídicas e físicas. Isso já está acontecendo. Isso aqui já nem é tão sinal, gente. Já é super real para quem acompanha sinais. A China desenvolve um robô
de gravidez para ajudar as famílias que enfrentam a infertilidade. Ou seja, a mulher não precisa mais carregar o bebê, não tem mais parto. E aí eu começo a entrar num outro looping. Que tipo de criança eu vou criar? Né? Enfim, eu já consigo interferir em tantas coisas hoje, né? Eu vou mostrar aqui para não o canto da baleia jubarte, ele tem um padrão tão fundamental, isso aqui foi no início do ano, que foi descoberto que é uma linguagem, elas falam. Tá? Se as baleias falam como parecido com os seres humanos, imagina se descobrirem como que os cachorros falam. Daqui a pouco a gente vai ter um público. Vocês vão dizer, Karine, agora tu viajou. Eu estou fazendo sinal, gente, né? Eu preciso ir para esse caminho, eu sei. Só que quando a gente desenha cenários, eles têm tendências, mega tendências, dados históricos, foresight, forecasting, só que eles também têm sinais. Porque se eu não olho para isso, é aquele futuro que, não, mas já está acontecendo, né? Língua, não são só os seres humanos que falam, então, peraí, os animais também falam. Isso significa alguma coisa. A Albânia tem um ministro criado por IA agora, que ele é responsável, o Jorge está balançando, já sabe. E aí a gente sabe que tem empresa na China, né, há muitos anos que tem CEO, que é um IA. Né? O que isso está dizendo para mim? Tá? Achei muito legal essa notícia, é quentíssima agora, eu vi agora, foi do mês passado. Essa loja de perfume sueca, ela vende um perfume que ela não cobra em dinheiro, ela cobra em tempo das pessoas. Olha isso. E ao invés de pedir alguma coisa para as pessoas, ela quer que as pessoas visitem lá esse ambiente delas, né? E tenham essa experiência, em vez de pagar lá a meta, elas estão levando as pessoas. E o que elas estão dizendo com isso? Nós decidimos o que importa e acreditamos. E que o tempo com a natureza é mais precioso do que dinheiro. Eu fiquei pensando tanto nesse sinal, que sacada. Claro que o tempo é mais precioso. Mas eles estão criando um cliente que nunca ia sair para ir lá no meio do mato, porque a empresa lá é bem retirada. E ele vai ter uma experiência, ele vai comprar outros produtos. Esse perfume, que é bem caro, por sinal, né? E ela só precisa passar 599 segundos na floresta. Olha, gente, isso aqui é um sinal que quer dizer alguma coisa. Não é só dinheiro. E não é só dinheiro. Qual é a maior moeda hoje? Tempo, né? Isso aqui eu também achei legal, assim, não parece tanto sinal, mas o novo benchmarking de IA do ex-CEO da Intel foca no florescimento humano. E se vocês lerem essa reportagem, depois vocês podem achar, acho que ela também está em inglês, ela fala, assim, das habilidades humanas e o quanto esse é o foco da IA agora, trazer a habilidade humana. Então, isso também é um sinal diferente. Peraí, a máquina não precisa mais ser máquina, eles já entenderam que ela tem que ser humana, né? E tem que ser ética. Então, gente, claro que aqui eu trouxe sinais aleatórios, mas eu estou pesquisando para uma empresa do setor do varejo, eu vou trazer sinais que impactam o varejo, né? E, como eu disse, o Foresight, ele é para aquela empresa, né? E aí eu pego aqui uma ferramentinha de análise de sinais que eu vou descrever o que aconteceu. Só o que eu vi? As baleias estão conversando entre si. Por que isso aconteceu? O que é provável que isso aconteça se evoluir? Se evoluir, o que pode acontecer? Preditivo. Isso aqui é uma linguagem de IA. E qual a decisão a gente teria que tomar caso isso evoluísse? Gente, eu não vou criar uma estratégia para um sinal, nunca, porque ele é só um sinal. Mas quando ele vem para dentro do meu cenário, eu vou expandir o meu olhar e eu vou entender assim, peraí, se é possível levar pessoas para pagar com tempo ao invés de dinheiro, o que no meu negócio eu posso mudar? Talvez não é tempo, mas é outra coisa. Sabe? E eu começo a expandir as minhas possibilidades. E para fechar, eu trago mais uma ferramenta aqui que foi desenvolvida pela Bluebird, vocês conhecem a SWOT, né? E eu trouxe aqui mais 3 camadas e a gente usa e as pessoas gostam, porque todo mundo conhece SWOT, vocês podem usar amanhã na empresa de vocês. Dentro do ambiente interno. Então, eu trouxe mais uma camada, porque o SWOT tem ambiente interno e externo, e eu trago o ambiente de futuros, que não é nem interno e nem interno, né? Externo. E aí eu falo de quais são esses potenciais emergentes de futuro, que rupturas eu estou enxergando, e quais são os futuros alternativos, os cenários. Claro que para fazer cenários eu preciso fazer um percurso de Foresight, tá? Eu vou ficar devendo cenários para vocês, que não coube tudo aqui, gente, não coube muita coisa. Mas no meu ambiente interno, olhando para esses futuros, né?
quais as competências que nós não temos enquanto empresa? Eu olho para o meu futuro, o potencial é IA. Qual a competência não desenvolvida? É IA? Ok. Então, a gente vai desenvolver. Porque sai das forças e fraquezas apenas, né? É uma linha que está vinculada a futuro. Eu falo de oportunidades e ameaças, mas quais as incertezas? Porque, como eu disse, eu pego essas incertezas e eu trago para dentro dos meus cenários, dos meus futuros alternativos, conhecidos como cenários também. Né? Então, vocês podem começar a se exercitar. Claro que os cenários vocês ainda precisam de um futurista para fazer, mas vocês já conseguem pensar em incertezas, que eu já expliquei ali o que era, as rupturas, os potenciais emergentes, as coisas que não vão mais ser como antes, né? E colocar isso para funcionar. E uma última frase é, o momento que a gente está 100% preparado para fazer alguma coisa, a gente já está atrasado, né? Então, assim, a gente tem que ir se preparando e vai se preparando. E aqui está tudo que a gente viu e eu agradeço muito esse momento com vocês. E abro para perguntas, se vocês ainda não forem embora, que eu estou, assim, lisonjeada que a gente está com 19 pessoas, né? Muito obrigada, deixo o meu e-mail, quem quiser receber aqui, eu tenho um e-book sobre liderança futurista e tem um acesso, me manda lá que eu mando para vocês, eu mando para o Jorge. E vou abrir para perguntas e vou parar de falar. Arrasou, Karine, fala sério. Gente, aqui na boa, aqui eu me senti num MBA de novo, tá? Tendo uma aula, assim, de altíssimo nível. Você falou, não, eu dei uma pincelada aqui, alguns cenários, mas eles provocaram tantas coisas em mim. O que você falou, a gente já tinha até falado aqui na empresa, putz, uma imersão para melhor idade. E aí você falou isso, eu falei, meu, tenho que fazer isso agora, eu tenho a obrigação de fazer isso agora. Então, assim, eu adorei a aula, gente. O que vocês acharam? Eu tenho certeza que a galera curtiu pra caramba, Karine, de verdade, hein? De verdade. Maravilhoso. E provocações. Muito bom, gente, muito bom. Quando falou lá sobre visão do futuro, acho que foi isso que o Jorge respondeu, que tá no D, né? Ou sai, não sei. Eu quase me coloquei um -A lá, um 0, não sei porque eu nunca tinha ouvido falar disso aí, não. A Bluebird tem um monte de conteúdo explicativo, é só seguir ali no LinkedIn, no Insta. Aliás, a gente só tem conteúdo explicativo. Sigam lá, vocês vão se familiarizar com muita coisa. Muito bom. Adorei, gente. Uma pergunta, Karen, que tem, quando você mostrou lá o mapa mundi lá, onde você já estudou, já teve bastante experiência. Assim, qual a grande diferença, assim, que a gente fica preocupado aqui no Brasil? Porque, assim, tem poucas pessoas com nível de instrução, né, de nível superior, por exemplo. E acha que a tendência é que a gente usar IA mais para diversão, ou para iludir a população do que realmente o que interessa. Até pela falta de... Assim, tem gente que não sabe nem o que é esse IA. Tá. Vou ser muito transparente. O Wilton, que chama o nome? Oi? É o Wilton, né? É o Wilton. Eu sei que aí no Sul o W é som de V, né? Isso, às vezes. Não, para mim não, mas para alguns é. Vou dar a minha visão, assim, Wilton. Eu acho que no Brasil a gente menospreza muito quem nós somos. Eu acho muito, assim. Eu estava lá na Itália e, tipo, o Foresight no Brasil é melhor que na Itália. Só entre nós, vocês não contam isso para ninguém, não posso falar, estou lá no Instituto. Mas, assim, a gente menospreza muito. A gente tem... O segmento financeiro do Brasil é o melhor do mundo. Os nossos bancos são os melhores do mundo. A gente tem tecnologia aqui, a gente tem potencial e a gente tem um monte de gente fazendo acontecer inteligência artificial, porque a gente é um povo corajoso, destemido, sabe? Claro, tem um monte de problema, tem gente que passa fome, né? E como é que essa pessoa vai pensar em inteligência artificial? Quem tem que pensar somos nós, né? E a gente tem que pensar, inclusive, em resolver problemas em cascata. Isso é um site, gente. Uma coisa leva a outra. Mas eu acredito, sim, que tem muita possibilidade, muita coisa já acontecendo. O Brasil, ele se inspira muito em empresas de fora, e eu acho isso muito legal. Quem já foi para os Estados Unidos e já foi para o ambiente empresarial, a gente é meio que uma cópia, né, dos Estados Unidos. E isso é legal, só que ao mesmo tempo a gente perde um pouco dessa nossa brasilidade, desse nosso jeito que é só nosso.
qualquer lugar que um brasileiro vai trabalhar, ele é o destaque, porque a gente trabalha muito, e trabalha muito bem, porque a gente aprendeu a viver resolvendo problema. E trabalhar é resolver problema. E IA é para resolver o problema. Então, está tudo conectado. Então, eu vejo, assim, que, claro, tem gente que não sabe o que é IA, mas o apetite está muito grande e a gente tem que aproveitar isso nas nossas empresas para começar a falar sobre isso. IA é para todos, não é só para líder. IA é para todos, é uma competência básica. Tem vagas que eles querem saber se tu usa IA, muitas vagas. E eles te fazem testes já. Porque o básico a gente tem que saber. Então, eu acredito que a gente tem um potencial de liderar muitas transformações. Muitas. É claro, a gente não pode comparar tecnologicamente com a China. Mas eu vou te dizer que eu acho que hoje quase ninguém pode. A China está em outro patamar. Né? E a gente está vendo uma grande mudança. Os futuristas aí ficam olhando. Né? E, enfim, tem tanto assunto. Eu fico assim, abriu uma caixa aqui, louca para falar. Vou deixar outras perguntas, não sei se te respondi, Wilton. Não respondeu, sim, mas é só algo para pensar. Mas imagine se a população tivesse acesso ao que a gente tem, por exemplo. Tem muita gente que não sabe, nem tem ideia, não tem condição de estar aqui numa aula dessa, não ter feito um curso superior. A potência que seria o nosso país, que propositalmente, eu acho que não querem que a população seja instruída e vote de forma correta e aí utilizar corretamente a quantidade de impostos que a gente paga. E eu não sou extremista, não sou nenhum dos lados, é algo assim, eu acho que é muito injusto o que acontece com a nossa população hoje. E imagine a potência que seríamos se não fosse tanta corrupção, sendo mais simplista, assim por dizer. Sim, eu entendo. E o que a gente pode fazer, né, para mudar? Acho que a gente tem que fazer algo, né, para nós, assim. Eu sou uma pessoa que tem um monte de títulos, como vocês viram ali. Mas eu acho que não é a graduação que faz a diferença na nossa vida. Na verdade, quando a gente termina a graduação, ela já está ficando ultrapassada, já, né? A que eu fiz em primeiro lá, meu Deus, só porque é letras, aí não está ultrapassado. Mas a administração, meu Deus. A gente precisa aprender a estudar por conta própria. Isso aqui que a gente está fazendo é conteúdo aplicado. Talvez daqui 2 anos vocês vão ter que voltar aqui com o Jorge. Porque são outras coisas. Não, gente, é sério. Mas é o mesmo curso? Não é. Eu garanto que a próxima turma dele já não é o mesmo curso. Exatamente. Então, é meio que isso, não é a graduação. Graduação, ela te desenvolve várias habilidades. Eu adoro, né? Estou amando a economia, gente. Eu sou caloura, sou júnior lá em tudo. Mas a gente tem que aprender a buscar o conhecimento. E às vezes é de graça, às vezes sabe, ralando de noite, como vocês estão aqui, estou cansado, mas estou indo lá fazer um monte de aula no mês. Eu falei, nossa, tudo isso em outubro. É sobre isso, né? Muito bom. Pessoal, mais alguém quer contribuir, quer tirar dúvidas? Não, eu só quero fazer um adendo. Como que eu consigo dormir depois de uma aula dessa? Eu queria que vocês ficassem agitados. Nossa, Aline, você falou isso agora e eu coloquei um comentário sobre o filme A Origem, que é justamente esse ponto onde eles encontram uma estratégia para entrar no sonho de um tomador de decisão e mover um acontecimento para aquela pessoa acordar e tomar uma decisão X no mundo real. Então, eu fiquei viajando quando você trouxe isso, Karine, nesse filme. Então, fica a dica aí para quem não assistiu. A Origem é um excelente filme. Já vou querer assistir já. Ô, Jorge, vamos tirar uma fotinha, né, Jorge? Vamos aí, ó, pessoal. Quem puder, então, abrir a câmera, por favor. Eu vou dar um print aqui, só um momento. Sorriso, olhando para a câmera. Aí, capturei, só um minuto. Pronto, tirei. Jorge, joga na IA, por favor, tá? Abrir a câmera depois. Quer tirar outra, Jorge? Vou tirar outra? Então, vamos lá. Por favor, olhem para a câmera. Mais uma vez, só um momento. Vou tirar. Aí. Capturei. Pronto, galera. Foi muito Karine, bom, muito bom. Gostei muito. Eu amei estar com vocês. É um papo bem fora da realidade, mas eu espero que vocês busquem esse conhecimento, que é Foresight para todo mundo. Não, muito. Você deu uma aula, me senti no MBA de verdade. A minha mente, putz,
É como a Aline falou, como é que dorme agora, né? Gente do céu. Amanhã eu estou indo Tem para que tomar Minas outro Gerais. banho. Como é que Tá faz, mesmo. Aline, Nossa, agora? até o corpo, as células estão vibrando aqui. Que delícia. Quero mais. Bom, estou realizada. Maravilhosa. Nossa. Gente, vou compartilhar o Muito e-book bom. da Karine com todos lá no grupo. Todos os links e os contatos da Karine, tá bom? Tá bom. Eu acho que tem Obrigado. muita oportunidade Marquem aí, a galera. Karine, gente. Vou tentar sair do Tchau. zero aí do Muito forçado. obrigada. Beijo, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. Boa Karine. Tchau, noite. tchau. Boa noite a Obrigada, todos. muito obrigada. Tchau, tchau, boa Obrigada. noite. Volte sempre, hein? Oi, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.